Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar, do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre uma alegria renovada esse nosso encontro, comparecer para que possamos juntos estudar os ensinamentos de Jesus. É o encontro da família, é o encontro com Jesus, é Jesus chegando, entrando em nossos lares, ficando conosco para nos ajudar a refletir os seus ensinamentos. Que Ele fique em nossos corações, nos fortalecendo, renovando as nossas forças e energias. Não esqueçamos do recipiente com água, que será fluidificada durante o nosso estudo. Então, vamos nos preparar, vamos fazer a leitura preparatória, iniciando assim a harmonização das nossas vibrações. A leitura continua sendo do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. A mensagem de hoje é a 118. Queixas. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Tiago, capítulo 5, versículo 9. A queixa nunca resolveu problemas de ordem evolutiva. Entretanto, se os aprendizes do Evangelho somassem os minutos perdidos nesse falso sistema de desabafo, admirar-se-iam do volume do tempo perdido. Realmente, muitos trabalhadores valiosos não se referem a sofrimento e serviço com espírito de repulsa à tarefa que lhe foi cometida. A amizade e a confiança sempre autorizam confidências. Mesmo nesse particular, contudo, vale disciplinar a conversação. A palavra lamentosa desfigura muitos quadros nobres do caminho, além de anular grandes cotas de energia improficuamente. O discípulo do Evangelho deveria, antes de qualquer alusão amargosa, tranquilizar o mundo interno e perguntar a si mesmo: queixar por quê? Não será a esfera de luta o campo de aprendizado? Acaso não é a sombra que pede luz, a dor que reclama alívio? Não é o mal que requisita o concurso do bem? A queixa é um vício imperceptível que distrai pessoas bem-intencionadas da execução do dever justo. Existem obrigações pequeninas e milagrosas que, levadas a efeito, beneficiariam grupos inteiros. Todavia, basta um momento de queixa para que sejam irremediavelmente esquecidas. Se alguém ou algum acontecimento te oferece ocasião ao concurso fraterno, faze o bem que puderes sem reparar a gratidão alheia. E por mais duro te pareça o serviço comum, aprende a cooperar com Cristo na solução das dificuldades. A queixa não atende à realização cristã em parte alguma e complica todos os problemas. Lembra-te de que, se lhe deres a língua, conduzir-te-á à ociosidade, e se deres os ouvidos, te encaminhará à perturbação. O comentário de Emmanuel nos faz pensar em nós mesmos, em nossa ação na vida, nos grupos aos quais pertencemos, principalmente no trabalho na seara do Cristo. Quantas vezes nos queixamos de um companheiro, nos queixamos de alguma tarefa, quando na realidade compete tão somente a nós executar a tarefa, por mais simples que seja, da melhor maneira possível.
e isso é muito frequente. Muitas vezes as pessoas se queixam e abandonam o grupo de trabalho, vão procurar outro local. E nesse outro local também vão encontrar situações em desacordo com o que ele pensa, com o que ele acha, e vai, com certeza, mais uma vez, se queixar e, quem sabe, mudar de novo de grupo de trabalho. Pensemos nisso, porque retrata um pouco o nosso íntimo, o nosso campo de ação. Então, meus amigos, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus para as nossas reflexões de hoje. Senhor Jesus, Mestre e Senhor de nossas vidas, aqui estamos mais uma vez reunidos em torno dos vossos ensinamentos, desejosos de trazer para a nossa vida o vosso Evangelho, para que ele se faça presente, trazendo-nos a fé, a força, a fortaleza, para que prossigamos em nossa caminhada. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, hoje daremos início às reflexões ao estudo do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por eles, de modo não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmola, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. O registro é de Mateus, capítulo 6, o versículo de 1 a 4. E prosseguindo, temos: Jesus, tendo descido da montanha, uma grande multidão de povo seguiu. E ao mesmo tempo leproso veio a ele e o adorou, dizendo-lhe: Senhor, se quiseres, podereis me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou e lhe disse: Eu quero, estás curado. E no primeiro instante a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: Guardai-vos de falar disso a alguém. Mas ide vos mostrar aos sacerdotes e oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhe sirva de testemunho. Também Mateus, aqui é no capítulo 8, versículo de 1 a 4. Sabemos que os ensinamentos de Jesus, eles sempre trazem reflexões em torno da prática do bem, em torno da prática da caridade, porque são expressões da maior lei, a lei de amor, que resume todas as leis divinas. Mas não basta praticar o bem. O bem sempre será o bem. Para quem recebe, será o bem. Mas para aquele que pratica, o bem só será catalogado como bem perante Deus, obedecendo determinados critérios, como, por exemplo, fazer o bem, fazer a caridade sem ostentação, sem querer aparecer, sem querer ter privilégios, sem querer demonstrar
o quanto é importante demonstrar o quanto é bondoso e generoso, pelo fato de estar levando alguma prática caridosa aos mais necessitados. Será que quem assim age, se estivesse a sós com o necessitado, agiria da mesma forma? Kardec, inclusive, coloca em seu comentário que quando se está na presença de várias outras pessoas, nós somos levados a doar grande soma de recursos, grande soma de dinheiro. Mas quando estamos sozinhos com o necessitado, talvez não fôssemos capazes de dar uma só moeda. Daí Jesus dizer que a vossa mão esquerda não veja o que dá a vossa mão direita, ou seja, muita discrição, fazer as ações do bem de uma forma não ostensiva, de uma forma a não querer divulgar o bem que esteja fazendo. Sabemos que nós somos extremamente imperfeitos, que o egoísmo ainda está de uma forma muito latente em nossa vida e somos conduzidos pelo que a gente chama de ego, o ego inflamado, vamos assim dizer. O ego inflamado não, desculpe. O ego exacerbado, inflável, que nos conduz exatamente a querer ter perante a sociedade, perante os nossos grupos, os grupos aos quais pertencemos, querer exatamente essa demonstração de superioridade. Então, Jesus, ele coloca aqui que quem assim procede já está tendo a sua recompensa, a recompensa pelo seu orgulho. E perante Deus, com certeza, essa recompensa não será concedida, porque o gesto foi movido pelo desejo, por um sentimento de ostentação, de querer aparentar que é muito superior aos outros, porque consegue fazer essas ações. E se esconde a mão para que não seja demonstrado o que está fazendo. Kardec diz que muitas vezes deixa uma pontinha da mão em evidência para que alguém veja o seu feito. E há também outro detalhe que o próprio Kardec também ressalta, que nós temos uma tendência tão grande à ostentação que dá constrangimento àquele irmão necessitado. Nós fazemos um alarde tão grande que o nosso irmão, aquele que vai ser beneficiado, se sente humilhado, porque falta exatamente o sentimento de compaixão, o sentimento de benevolência. O intuito principal e primeiro é atender à sua vaidade e ao seu orgulho. Aí eu lembro de uma instituição, que era uma instituição assistencial, e que a presidente, ela tinha interesses políticos e as ações que ela fazia tinham esse intuito. E certa vez foi dado um curso de corte e costura e no final era concedido um pequeno certificado. E ela estava viajando, teve a conclusão do curso e a coordenadora distribuiu os certificados como deveria ser. E ela não gostou quando voltou. Ela mandou que recolhesse todos os certificados para que numa cerimônia ela pudesse entregá-los e pudesse dizer da sua satisfação de estar ajudando aquelas mulheres. E assim são inúmeras ações que se revestem dessa vaidade. As pessoas têm
toda uma ação, mas revestida de interesses outros, revestida exatamente pela necessidade de ter prestígio perante a sociedade a qual pertence. Isso sem falar que algumas vezes se exige daquela pessoa que vai ser beneficiada que ela preste um serviço. A pessoa pede uma ajuda e o que é que nós fazemos? Então limpe aqui os matos da calçada ou do jardim, vá varrer por gentileza esse ou aquele local, quer dizer, é uma troca. E isso é muito constrangedor, isso é muito humilhante. Não devemos jamais agir de forma a dar constrangimento ao nosso irmão. Não importa se ele não vai reconhecer o nosso gesto, não importa se ele é uma pessoa ociosa por natureza, se for alguém que esteja querendo nos explorar, não sabemos, é um pobre coitado, não só materialmente, mas espiritualmente, é um grande necessitado. De modo que a gente deve fazer o bem, a caridade, de uma forma discreta, de uma forma modesta, em que o beneficiado não se sinta na obrigação de sair divulgando o que acabou de receber e nem tampouco se sinta na obrigação de ficar ligado a nós pelo nosso gesto. Devemos fazer sim o bem, fazer a caridade, mas que essa nossa ação esteja envolvida pelo prazer de levar alegria a outra pessoa, de amenizar aquele sofrimento, de uma forma modesta, de uma forma discreta. E Kardec, para compor esse item, ele traz essa passagem da cura do leproso. É interessante notar que Kardec, ele mostra essa passagem porque Jesus fez questão de dizer para o curado que ele não divulgasse, não contasse para ninguém, que fosse tão somente até o templo se apresentar aos sacerdotes, para que as palavras de Moisés fossem concretizadas, de que o Messias viria com esse poder de cura. E há um detalhe que merece também ser ressaltado. Quando ele diz, vai direto para a tua casa, para a tua família. Aqui é uma recomendação profunda. Ele está dizendo àquele homem para que ele volte para a vida equilibrada, a vida regrada. Não volte mais para os vícios, para as viciações daquele ambiente onde ele, aquela comunidade, vamos assim dizer, que estava tão contaminada de vícios, de desregramentos. Afinal de contas, são esses desregramentos que a criatura humana vivencia que resulta nos mais variados males que atingem o corpo físico. E atingem porque a alma, o ser espiritual está doente e está enfermiço. Então, fazer o bem sem ostentação é um desafio para todos nós. É um desafio porque representa um combate permanente à nossa vaidade, ao nosso egoísmo. Nós não podemos fazer o bem, conforme Jesus nos ensinou, se colocamos condições para fazê-lo. Não fazemos espontaneamente. Ficamos a pensar se vale a pena, se aquela pessoa, o que é que a pessoa vai fazer com este bem, com essa doação que eu estou repassando? Que será que não vai trocar por drogas? Então a gente começa com vários questionamentos, julgando, quando o grande objetivo deveria ser o objetivo de nos doarmos
para que o nosso semelhante, ali aflito, ali doente, ali necessitado, pudesse ter essa dor amenizada. A mensagem de Jesus é fazer o bem sem ver a quem. Fazer o bem sem essa ostentação, sem pensar em se tornar mais importante, uma pessoa mais iluminada pelo que está realizando. E isso ocorre, a gente sabe, muitas vezes a gente se percebe até com esse sentimento e a gente precisa se policiar, se vigiar para combater essas más inclinações em nosso ser, no nosso íntimo, até que a gente aprenda a verdadeiramente amar. Quando a gente ama um filho, a gente ama e está sempre com disposição para ajudá-lo. Não importa os seus erros, não importa as suas imperfeições, porque nós sabemos que a demonstração de carinho e amor tem condições de apaziguar, eliminar as viciações, as imperfeições do nosso próximo, do nosso semelhante, porque além das palavras que possamos levar, o nosso gesto de caridade, esse nosso gesto generoso, se for verdadeiramente algo espontâneo, com certeza irá contribuir para a reforma desses nossos irmãos. Então é necessário, meus irmãos, que a gente pense, que a gente reflita nos ensinamentos, nas palavras do Cristo, para que tenhamos a cada dia essa força, essa intenção de seguir o seu Evangelho de luz. Então agora vamos nos preparar para a nossa prece. Aliás, primeiramente, nos preparar para as nossas vibrações. Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto. A Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre e Senhor, que nos enviam os guias espirituais para nos ajudar em nossa caminhada. Vamos pedir as bênçãos do alto, pela paz da humanidade, pela fraternidade entre os povos. Pedir para que os governantes ajam com consciência cristã, ajam em busca da justiça social. Pelo movimento espírita, para que fique cada vez mais coeso em torno do Evangelho de luz e dos ensinamentos da codificação. Pedimos, Senhor, por todas as famílias, para que o Evangelho chegue nos lares. Pedir por nossos familiares, por cada um de nós, para que as bênçãos curativas de misericórdia envolva todos nós, desfazendo os miasmas, desfazendo as energias grotescas que estejam impregnando os nossos centros de força. Derramai, Senhor, vossas bênçãos, as bênçãos da vossa graça, iluminando os nossos passos, os nossos caminhos, em torno da lei maior de amor, justiça e caridade.
Nosso Pai que estás em toda parte, glorificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas, vindo a cada um de nós o vosso reino de amor e sabedoria, que a vossa vontade se cumpra aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dá-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos da maldade que ainda reside em nós mesmos, pois só assim reinará a paz no entendimento e o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Meus amigos, meus irmãos, com esta prece encerramos o Evangelho da noite de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia, e que aqui possamos estar em nosso próximo encontro. Até breve.